Olá, meu povo. Olá, Patrícia. Oi, Rafa, tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez nós estamos aqui unidos para gerar conteúdo para um público. E aquela pergunta, né, que a gente deveria ter iniciado no primeiro dia falando, e resolvemos parar para esclarecer para vocês a motivação pela qual nós resolvemos nos juntar para fazer esse tipo de trabalho, né? Como a Patrícia já mencionou agora há pouco, uma frase eu acabei memorizando: nós não caímos de paraquedas nisso aqui. Então, Patrícia, eu vou dar para você a oportunidade de explicar para o público por que nós resolvemos começar essa gravação e compartilhar essas informações com esse povo que está do outro lado aí das câmeras. Como falei, né, a gente não caiu aqui de paraquedas. O primeiro vídeo não teve nada de explicação, tal, porque eu acho que o que a gente quer levar para vocês é exatamente isso, algo mais interativo, algo mais de um bate-papo entre amigos, que foi exatamente isso que nos motivou, né? Foi uma tarde num café, a gente conversando e compartilhando as nossas experiências, que apesar de termos uma amizade de um longo tempo, né? Mas existem experiências individuais, e compartilhando essas experiências a gente achou que seria relevante compartilhar isso, que seria agregador, que poderia inspirar alguém. Eu já compartilho alguns vídeos no meu Instagram, nada de forma profissional, mas assim, eu gosto muito de compartilhar. E as pessoas, elas costumam dizer, tipo, Paty, você me inspira. Alguma coisa eu gosto inspira alguém, então eu acho que isso seja relevante. Já existe interação com o público. Exatamente. E o Rafa, ele entendeu isso, né? A gente conversando, e ele entendeu isso, e a gente resolveu se juntar. E vocês vão perceber que os assuntos são super dinâmicos, como a Patrícia colocou, são autênticos. Vocês vão nos ver de roupas simples, roupa do dia a dia, casuais, roupa que a gente usa no nosso dia a dia, que a Patrícia usa talvez quando está trabalhando, que eu uso na minha rotina diária. Vocês não vão ver nada extraordinário. Quem sabe um dia a Patrícia vai chegar num carro importado para gravar um vídeo, ainda não está no momento, mas a gente espera que um dia faça um vídeo também exuberante, não é a hora. Chega aqui com vestido de gala também. Pois quem sabe, vamos ser convidados daqui com o tempo para eventos aí chiques, né? A gente vai estar fazendo material que vai gerar um holofote, se Deus quiser, chegar nesse nível de ser convidado pela cúpula da sociedade para participar de eventos que hoje a gente não é visto. As mãozinhas para receber. Se Deus quiser mandar, estamos aqui, pessoal. Você que está aí do outro lado, de repente você é um apresentador de televisão, quer convidar a gente para participar também, estamos disponíveis. Apesar de ser início do trabalho, mas eu acredito que esse vídeo vai ser visto várias vezes e talvez quando você esteja vendo, nós já estejamos em outro nível, né? Esse é apenas o começo. Então, voltando à pauta da nossa reunião de hoje, né, da nossa gravação de hoje, eu acredito que a mesma motivação da Patrícia é a minha. Não é se mostrar, é aprender com o que a gente tem a compartilhar, né? Então, estar na frente da câmera, estar conversando com a Patrícia, eu espero que esteja passando para vocês aí do outro lado um bate-papo natural de dois amigos, que conversam sobre assuntos da vida e aprendizado da vida. Exatamente. Então, Patrícia, o que você acha que é relevante o público saber sobre esse tipo de trabalho que a gente vai fazer daqui em diante, de frente com as câmeras, e que pudesse servir de inspiração para que eles talvez um dia pudessem fazer um trabalho parecido? Acho que é exatamente isso mesmo, as experiências. Porque o que eu aprendo com as minhas experiências, você aprende de uma forma diferente, outra pessoa pode aprender de forma diferente. E o compartilhar, às vezes, é o maior conhecimento que temos. Às vezes você pode ter diversos estudos, conhecimento acadêmico, mas a experiência de mundo, ela é excepcional. É tanto que na faculdade nós fazemos estágios, a vivência, né? Acho que a vivência, a experiência prática, ela te traz aquilo que a academia não consegue apresentar dentro de uma sala fechada. Exatamente. É igual um engenheiro civil. O engenheiro civil aprende tudo que é necessário de cálculo para poder executar. Mas se ele não for para a obra e descobrir a forma que o pedreiro faz, o servente faz, ele acaba chegando de uma forma chata para apresentar a solução. Porque com certeza o servente e o pedreiro já ouviram vários engenheiros, mas na prática descobriram formas diferentes de atuar. Ele vai ter acesso aos materiais, na sala de aula ele vai ter acesso
aos cálculos, a como fazer, mas ali vai ter acesso ao material, como cada material reage, né? E é basicamente isso. E a inspiração que eu trago assim para as pessoas é exatamente isso. Quando você é você gera conexão. Então as pessoas elas gostam de ter conexão. Então acho que a gente batendo esse papo aqui pode inspirar também outras pessoas a fazerem esse mesmo trabalho, porque a gente está sendo a gente. Com certeza. E nós falamos agora há pouco, fora das câmeras, que brevemente seria interessante a gente trazer outras pessoas para conversar com a gente, né? A gente tem um ambiente com uma mesa para a gente sentar 3 pessoas, tomar um café, um bate-papo muito parecido com esse, mas com assuntos que enquadre a rotina daquela pessoa. Então, essa apresentação nas câmeras é justamente para vocês entenderem o propósito, a motivação e, claro, o alvo que a gente quer atingir com esse tipo de trabalho, que sinceramente eu acho que não é nem trabalho, né, Patrícia? Não. De uma forma geral é mais um entretenimento. Isso, né? Exatamente. No entanto, dá um trabalho para chegar aqui e gravar. Vão ter make-off. Vão ter make-off, vocês vão entender. Tudo isso aqui tem um esforço, uma logística por trás que nos traz até a frente da câmera para falar com vocês. Né? Um preparo. E voltando novamente à pauta, que é muito difícil manter uma linha contínua, eu acredito que seria interessante a gente falar com o público, Patrícia, sobre que tipo de etapa você veio seguir na sua vida até chegar na frente de uma câmera e se sentir à vontade, né? Qual foi o processo que a Patrícia passou para sentir à vontade na frente da câmera? Porque eu entendo, tirando pela minha esposa Débora, que a primeira barreira de uma pessoa com a câmera é ela não gostar de se ver na frente da câmera. Ou seja, ela grava e quando ela vai assistir, ela não se sente bem, não se sente uma profissional, uma pessoa pronta, e acaba não publicando aquilo. Você passou por isso? Sim, muitas vezes. Inclusive, sem ser famosa, eu já tive haters que me fizeram desistir em alguns pontos. Mas, assim, compartilhar o que me fez mesmo... Eu sempre gostei muito de compartilhar as coisas no meu Instagram. Mas, depois que eu fui mãe, acho que foi a minha motivação maior, porque eu adoro hoje olhar para o meu Instagram, para o histórico do meu Instagram e ver os vídeos com o Armando, ver os meus momentos com o Armando, passeios que eu fui que me trazem boas memórias. E eu comecei a me julgar menos, tipo, cara, eu não vou ensaiar, eu vou ser eu, e do jeito que eu falo com um amigo, como eu tenho amigos que gostam de conversar comigo, então eu vou falar assim pra câmera, eu vou olhar a câmera como se fosse um amigo. A gente não vai ter interação de troca, mas eu vou olhar pra câmera como se fosse um amigo. E eu gravava aquilo e postava. Ou seja, é o natural da Patrícia. Isso, exatamente. Eu postava sem, não vou editar, não vou nada. O esforço é menor, a cobrança, a pressão é menor, acaba sendo mais natural. E eu entendi que a gente tem que começar com o que tem. Sim. Com o que tem e com o que é. E não se comparar mesmo. Que mesmo que eu tivesse começado como uma digital influencer, com as melhores câmeras, na melhor casa, no melhor carro, no melhor estúdio, sempre ia ter alguém que ia me julgar. É interessante esse ponto, pessoal. A Patrícia está entrando... A gente não combinou, tá? O contexto ele vai avançando, vai evoluindo, mas o julgamento em qualquer área da vida, até no profissional, ele às vezes faz com que a gente tenha dúvidas. E essas dúvidas podem ser armadilhas para nós mesmos. Pode nos parar, né? Exatamente. Então, a dúvida ela gera insegurança. E quando você começa a fazer, como a Patrícia acabou de citar, como que tem? Eu só tenho esse conhecimento, eu vou usar isso. Eu só tenho essa câmera, eu vou usar isso. Eu só tenho esse celular, meu celular é simples. Não espere ter o melhor. Comece com esse. Talvez por começar com esse celular simples, você vai conquistar o melhor. Um novo nível. Talvez exatamente. Por começar com esse nível, com esse ambiente simples, com esse imóvel simples, com esse sofá simples, amanhã você vai poder conquistar o melhor. O que é mais difícil de acontecer é você não começar e conquistar o melhor. Isso, exatamente. Eu creio que essa etapa hoje que a Patrícia está passando junto comigo, para mim está sendo aprendizado, para a Patrícia não tenho dúvida que está sendo também, vai nos levar para algum lugar que vocês vão poder acompanhar e vislumbrar o crescimento do canal, do conteúdo e, sobretudo, da nossa experiência de fala. Eu não me sinto profissional para estar conversando aqui com a Patrícia, mas eu acredito que a gente evolui cada vez que a gente para bater um papo. Qual seria, Patrícia, um assunto que você acha assim, que seria interessante trazer da sua vida pessoal e expor para a câmera? E um assunto que você não gostaria de conversar diante das câmeras? Eita, agora você me pegou. Sem pauta mesmo, né? Mas assim, eu acho que algo que seria interessante trazer
é a minha história mesmo. E no começo, mas sem ensaios mesmo. Sem ensaios. E deixando acontecendo, e aí eu vou me sentindo confortável. Hoje, não tem um assunto que me deixe tão desconfortável a ponto de não compartilhar. Antigamente, o que me deixava desconfortável era a minha maternidade solo. Eu não gostava de entrar nesse assunto e compartilhar. Hoje, já no off mesmo, conversando com algumas pessoas, inclusive com algumas mães, que não são mães solo, mas que mandam mensagem para mim dizendo, você me inspira, eu já tenho essa liberdade de falar. Mas eu acho que ainda é um assunto meio delicado. Ainda dá uma mexidinha. Ainda dá aquela trava. É interessante. Eu perguntei isso para a Patrícia porque eu creio que se vocês um dia começarem a gerar conteúdo ou já geram conteúdo, vocês também vão encontrar assuntos que vão ser mais fáceis de comunicar, mais fáceis de falar, que você vai estar no seu ambiente. E vai ter assuntos que você vai se sentir travado. Por exemplo, eu fiz vídeos sem aparecer na frente da câmera, ensinando sobre o mercado financeiro. E tinha assuntos que eu ia falar que eu travava. Eu não entendia aquilo, como é que pode? Eu não estou aparecendo na câmera. E quando eu vou entrar nesse contexto, eu me sinto. Ou seja, eu não tinha segurança para aquele assunto. Os assuntos que eu fazia, que eu tinha na prática todos os dias, fluíam. E é exatamente isso que a Patrícia acabou de demonstrar. Quando você fala de algo que é da tua vivência, do dia a dia, é natural. Não tem assunto que te limite. Agora tem um assunto determinado, né, que é lá da maternidade, que ainda gera um desconforto. Mas você já sentiu uma evolução nisso? Sim, claro. Como falei, né, tem algumas... No off eu já compartilho algumas histórias, algumas mensagens. E eu creio que é só uma questão de desconforto mesmo, de alinhamento. E que vai chegar uma hora que, talvez, justamente por não ter o conhecimento, né? É um assunto totalmente novo para mim, assim. Nunca imaginei que fosse passar por isso. Mas, assim, talvez com a minha vivência como mãe solo, vendo os resultados que está dando, né? Com o Armando, pode ser que eu me sinta segura. Porque é justamente isso. Quando você tem conhecimento de um assunto, você conversa sobre ele. Você não precisa ser especialista naquilo. Você só precisa ter um conhecimento. Você saber do que se trata o assunto, como que ele é relevante, qual a importância daquele assunto. E aí você consegue conversar tranquilamente. Sem ser especialista. Eu não sou especialista em nada. Que fique claro, né? Nós somos psicólogos, às vezes falamos de alguns assuntos e talvez as pessoas pensem que a gente tem conhecimento técnico. Não, é de vivência realmente. E o máximo de técnico que eu tenho é porque eu sou muito curiosa, gente. Sou uma pessoa muito curiosa. Eu leio muito. Enciclopédia é o Google, tá, pessoal? Mas eu leio muito, assim, quando um assunto é do meu interesse. Eu vou a fundo, eu pesquiso. Eu vou olhar estudos. E, assim, em questão de desenvolvimento pessoal, humano, emocional, foi basicamente isso mesmo. Então fica a dica, né? Isso. Fica a dica. Você tiver alguma dúvida, algum contexto que você ainda não domine, hoje a informação está muito fácil, muito acessível. Livros online, gratuito, videoaulas com especialistas. Ou seja, tem pessoas igual eu e Patrícia que geram conteúdo de qualquer assunto praticamente. Você encontra hoje na internet, no YouTube. Falar que eu não conheço alguma coisa é simplesmente falta de vontade de buscar, porque se você quiser conhecer, tiver vontade de conhecer, você vai encontrar algum conteúdo, alguém que queria, aprendeu e está compartilhando o assunto. Então, inclusive a gente está falando sobre isso e está falando para vocês que, quem sabe vocês aí do outro lado também comecem a gerar conteúdo, para que mais pessoas façam esse trabalho, mais pessoas tenham esse hábito de compartilhar, claro, assuntos que sejam produtivos. Porque tem gente que faz vídeos que eu não concordo, falando de tristeza, falando de barreira. Se essa pessoa mostrasse o dia a dia e mostrasse geralmente conteúdos positivos, eu até acharia relevante ela em algum momento mostrar alguma barreira. Mas a pessoa que só mostra drama, só mostra, vive reclamando, eu não me identifico. Talvez alguém se identifique com isso, eu não sou muito adepto a esse tipo de assunto. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, as pessoas gostam de ouvir desgraças, de compartilhar desgraças. Eu não sou assim, não. Pode até ser que um dia a gente chegue aqui para falar de algum assunto triste ou polêmico, mas pode ter certeza que a gente vai trazer também uma coisa positiva daquilo. O que a gente pode aprender com esse assunto triste que aconteceu, com essa situação? Eu tive uma experiência ontem de tarde. Fui assistir um filme de terror lá no cinema
Eu não lembro o nome do filme. A Freira? Não, alguma coisa de morte. Não. Faces da Morte. Sei que é um filme bem ridículo. E fui, um amigo convidou. Rapaz, o filme era tão de terror que eu vivia assim, ó, na cadeira, travado. Era serra, era não sei o que lá, a pessoa se assim. Então eu vou te falar uma coisa. Tem conteúdo que você tem que aprender a bloquear, que não vale a pena. Eu fui pela presença das pessoas, eu fui pela experiência com as pessoas, não fui pelo conteúdo do cinema, mas serviu de análise. Se tiver um outro filme desse, eu vou ter a capacidade de sugerir, não, esse filme não combina comigo, não acrescenta. Isso. Entendeu? Então isso é importante pra gente. Tenho certeza que hoje Patrícia deve saber dizer não para vários assuntos, aprendi a falar. O não ajuda bastante, né, Patrícia? Ajuda, porque quando você diz muito sim pra alguém, você acaba dizendo não pra você. As pessoas dizem assim, mas eu não sei dizer não. Você está dizendo não pra você. Quando você faz algo que te incomoda ou que você não quer para agradar outra pessoa, você está dizendo não para você. Ou seja, dizer sim sem concordar, dizer sim apenas para agradar. Isso, você está dizendo não para você. Você está se omitindo de si próprio. Você já sabe dizer o não, só que você está dizendo não para a pessoa errada. Então, é bem... Mais uma dica aí, pessoal. Se você acha que aquilo vai te incomodar, mas você quer fazer só para agradar, tente convencer com elegância, falar para a pessoa, argumentar. Não precisa ser bruto, grosso para falar ou não, mas argumente. Diga, olha, eu não estou à vontade nisso por causa disso e disso e disso. Pronto, você não precisa brigar com a pessoa para dizer um não. E eu acho que um não bem dito é melhor do que um sim mal dito. Honestidade, acho que a gente até falou no vídeo anterior, né? Como construir um relacionamento com honestidade. Exatamente. E isso serve para todos os relacionamentos, pessoal. Inclusive de amizade, né? De amizade, relacionamento amoroso, de mãe e filho. É para todos. Você tem que ser honesto com você, porque é como eu digo sempre, a gente não consegue cuidar de um doente, de um enfermo, se a gente também está doente. A gente não consegue dar para uma pessoa o que a gente não tem para si. Se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho bagagem naquele contexto, eu não tenho que entregar. Imagine, chega alguém me pedindo feijão e eu não tenho feijão para mim. Como eu vou doar para aquela pessoa se eu não tenho para mim? Eu trago muito isso para o físico. Eu gosto muito de usar coisas do dia a dia, vai ter muita coisa assim, muita comparação assim de dona de casa, de mãe. Esse contexto é até um pouco polêmico. Na Bíblia fala, né, sobre uma mulher que ela havia perdido o marido e... A viúva, né? A viúva, e ela foi solicitada a dividir o último mantimento que ela tinha ali, dividir com os visitantes. E ela falou para eles que ela só tinha aquele alimento, mas mesmo assim ela foi cozinhar e dividiu com eles. É claro que ali é um caso extremo, né, que estava ela e o filho dela, e mesmo assim ela optou em atender. Eu acredito que pela fé que ela tinha naqueles homens que ali estavam, por ela ter o conhecimento de quem eram aquelas pessoas, ela entendeu que existia um sobrenatural por trás. Mas é justamente isso. Talvez ela já tivesse um relacionamento não com aquelas pessoas, mas com quem estava ordenando, ou com a situação. E é assim, quando a gente está num relacionamento, eu digo muito, tem que ter 100% todos os dias. Mas o 100% não precisa ser meu todos os dias. Vai ter dias que eu só vou conseguir te oferecer 2%. Tem dias que eu não vou conseguir te oferecer nada. E você vai ter que doar os 100%. E vai ter dias que você vai conseguir me oferecer 5% e eu vou ter que dar os 95%. E quando os dois só conseguem oferecer uma fatiazinha pequena, como é que fica? Aí tem que manter o equilíbrio, amigo. Psicológico tem que estar firme aí. Então, quando os dois não estiverem aptos a oferecer muito, é bom cada um dar um tempinho, ficar distante, respirar arejamente. Quando se sentir mais à vontade para compartilhar, retorna. É porque, assim, qualquer relacionamento eu acho que tem que entender, principalmente de amizade e tal, tem que entender que se você é meu amigo e a gente tá passando por uma situação difícil junto, é nós dois contra o problema. Não é o problema contra nós dois. O problema não tem que nos destruir. Então, se a gente não tá conseguindo enxergar isso e juntar as nossas forças, peraí, vamos aqui. A solução vai vir uma hora ou outra. Vai ter a maturidade de ambos acaba ajudando a resolver o problema. A gente até fez um comentário ali no carro, mas às vezes acontece no dia a dia. Por exemplo, você tá com uma pessoa e ela passou por um problema. Vamos supor que furou o pneu do carro dela, né? Isso é um exemplo, tá, pessoal? E aí essa pessoa não tem maturidade para lidar com aquele problema e se estressa por causa daquele problema. E acaba descontando na outra pessoa. Ou em si próprio, né? Às vezes ela tá pensando que tá atingindo outra pessoa e outra pessoa não tá nem aí. Às vezes ela tá atingindo somente a ela própria. Ela tá trazendo uma energia ruim pro ambiente dela. Isso. E
acaba sendo tóxico, né? Cria um ambiente tóxico. Por mais que a gente tenha uma segurança quanto a isso, mas acaba se contaminando um pouco. As energias pesam. As energias pesam. Então, como lidar com os problemas do dia a dia é uma necessidade de treinamento no convívio, né? Você aprender a lidar com esses deslizes que acontecem no dia a dia. E assim, eu passei por um problema uns anos atrás, né, com uma pessoa da igreja. A gente saímos do culto, estávamos indo para algum lugar e o meu carro foi atingido por trás. Um senhor bateu na traseira do meu carro. E a pessoa ficou muito nervosa do meu lado. Eu falei, calma, eu vou lá para ver o que foi. Porque ela imaginou que a gente ia brigar, ia ter alguma confusão. E eu peguei e desci e perguntei para o senhor, tá tudo bem com o senhor? E ele, todo nervoso, e perguntou assim, o seu carro tem seguro? Eu falei, não, meu carro não tem seguro, mas eu quero saber se está tudo bem com o senhor. Ele, não, mas não se preocupe, meu carro é novo, meu carro tem seguro, e eu vou ligar para a seguradora. Eu falei, olha, eu só não vou poder esperar, porque eu estou com compromisso, eu preciso seguir. E resumindo, eu minimizei a situação, esse senhor virou meu amigo. Ou seja, um acidente de trânsito poderia ter gerado uma inimizade, um problema acabou gerando uma energia positiva no ambiente. Tenho certeza que ele saiu melhor do que o problema que ele estava quando ele não conseguiu frear para bater o carro. Ele estava com a cabeça em algum lugar e não conseguiu. A forma como a gente lidar com o problema faz toda a diferença. Exatamente. Você já passou por algum problema que te trouxe um aprendizado melhor do que o próprio problema e te colocou num nível superior ao problema? Já. Ultimamente, assim, os últimos anos foram de muito aprendizado para mim. Em algumas situações eu acabava enxergando como, ai meu Deus do céu, que problema gigante. Só que os últimos anos mesmo, depois da maternidade, hoje eu me sinto uma mulher muito mais forte. Então, são problemas disfarçados. Como eu encarei isso, não desistindo ou não perdendo o meu bom ânimo, minha fé, a esperança de dias melhores, e enxergando, tipo, porque eu costumava, quando mais nova, dizer muito uma frase e eu não entendia o significado dessa frase até hoje. A maturidade me trouxe o significado de uma frase que eu usava, mas eu usava aleatoriamente, que é: momentos bons te marcam como lembranças, momentos ruins é como aprendizado. Fantástico, realmente faz total sentido. Então, quando eu passei a enxergar que aqueles momentos eram para eu aprender alguma coisa, para eu evoluir, ou até para gerar um testemunho mesmo, porque a Bíblia fala que aquilo que me dói, provavelmente amanhã eu vou estar ajudando as pessoas. Sim, ou seja, a dor está te ensinando para um dia até pegar alguém que está passando por aquilo e está livrando ela de alguma forma com conhecimento, com a experiência. Aconselhando ou estando ali apoiando do lado. Então, quando eu comecei a enxergar que o que eu devo aprender com isso? Então, isso minimizou muitas dores minhas, muitas lágrimas. Ou seja, vários problemas te trouxeram para o ambiente de hoje, para o momento de hoje, para a Patrícia construída hoje. Exatamente. O momento que você está vivendo aí do outro lado talvez possa parecer difícil, uma barreira, não sei se é um contexto financeiro, se é um contexto de saúde, mas eu não tenho dúvida que o aprendizado e o crescimento que você pode tirar com esse momento, amanhã pode servir de apoio para outras pessoas. Se você souber organizar sua mente para compartilhar essa experiência, sem dúvida... E é assim, é não focar no problema, sabe, gente? Como acho que a gente falou isso também no vídeo passado, que todo problema ele tem uma solução. Se não tivesse solução, não existiria. Até para a morte, né? Tem solução? Que Deus já falou, que a gente tem uma salvação. Basta sair daqui bem organizado. A morte não é o fim, né? Até para a morte tem solução, que é Jesus Cristo. Exatamente. Agora, cabe você se posicionar diante daquilo. Você falou bem, e eu lembro uma vez que eu aconselhei uma pessoa em relação à morte, que ela falando que estava orando por cura de uma pessoa próxima a ela, e aí eu tinha dito a ela assim, você já tentou orar por Senhor, faça a tua vontade? Porque às vezes a gente é tão egoísta a ponto de dizer, Senhor, eu quero isso assim. Ou seja, quer ordenar como Deus quer fazer. Mas às vezes aquilo vai trazer mais dor, tanto para você como para a pessoa, porque quando tem uma pessoa, a gente vai falar do contexto no leito de morte, mas assim, quando tem uma pessoa enferma, ela está sofrendo. Então você vendo ela sofrendo, você vai sofrer se você tem algum sentimento por aquela pessoa. Então, que Deus faça a sua vontade, às vezes é o melhor anseio mesmo assim, para trazer aquele bálsamo, aquela calmaria. É bem complexo lidar, porque a morte eu acho que é o auge.
assim, das emoções, né? Você perder alguém que você não vai poder falar nunca mais. Uma separação, um divórcio, pode ser até que com os anos vocês se reencontrem e recomecem. A morte não, você não tem outra chance, né? Então é bem complexo, mas ter a maturidade para lidar com a morte, eu vou ser bem franco, eu não acredito que eu tenha assim com essa forma liberal de falar, Deus, faça a sua vontade. Eu espero não passar tão cedo por essa escolha, mas eu quero que, se precisar passar em algum momento, que vou precisar, eu pelo menos me recupere rápido. Não, né? eu falei pra pessoa assim, né, mas claro que quando a gente vive a situação, mas eu falei nesse contexto de tipo, os meus problemas me fizeram enxergar que eu tinha que aprender alguma coisa. E talvez a pessoa precisasse aprender aquilo naquela coisa, ser dependente de Deus. Senhor, faça a tua vontade. Porque estava além do que os médicos podiam fazer, além do que a família podia fazer. Mas eu também tenho isso, principalmente em relação ao meu filho. Cara, eu hoje, meu maior medo é realmente, tipo, eu supero tudo. Inclusive, eu tava conversando com um colega meu há poucos minutos antes de começar a gravação, e eu disse assim, cara, eu superei traição, eu tô superando a maternidade solo, eu sou capaz de superar tudo. Mas perder meu filho já é algo mais... É aquilo, tem pontos que são tão delicados que mexe no nosso íntimo que a gente só sabe se viver, assim, então é melhor nem pensar nisso. Isso, exatamente. É melhor nem experimentar isso. E tem assuntos que eu costumo não entrar, né, na minha vida, não trilhar, porque eu sei que eu sou fraco para aqueles assuntos. E tem assuntos que servem como fortaleza. Né? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Você acaba entendendo, né, diante da sua autoanálise, que tem assuntos que você domina e que te fazem bem, te fortalece, te coloca num ambiente confortável, e tem assuntos que te deixam desconfortável. Por exemplo, a minha experiência de um filme ontem me deixou totalmente desconfortável. Né? Pode ser banal para algumas pessoas. Eu não me exponho, gente. Podem me convidar para assistir filme, nada de terror, filme nada de suspense nem de ação. Filme de amor, pessoal. Amor e comédia. Não, de ação pode me chamar. Se for de tiro, de investigação, de drama. Agora de terror, de sangue, de serra elétrica, não me chame, não. Não é mais minha praia, não. Já gostei quando era menina, achava legal, mas hoje não é mais minha praia. Então, Patrícia, eu acredito que assim, por hoje a gente já entrou em vários contextos, o filme está bem abrangente, né? A nossa gravação de hoje deu uma passeada por vários ambientes. Acho que a gente já conseguiu entregar o propósito desse conteúdo. Tem mais alguma coisa que você acha interessante antes de finalizar que a gente deva falar para o nosso público? Para finalizar, não perca os próximos vídeos. Tem tópicos bem legais que a gente vai falar, né? Dessa forma mais dinâmica, mais humana, né? Digamos assim, lembrando que não é nada profissional, sem aquela entrada profissional, mas nos acompanha aí. Siga nossas redes sociais, compartilhe com os amigos. Manda lá dicas também do que a gente pode falar. Assim, escreve aí um comentário aí pra gente falar no próximo vídeo. O quê? O assunto que você gostaria. Assunto? E outra, me convida para participar? Coloca aí no comentário, quem sabe a gente não deu uma lida e se sinta motivado a convidar alguém de vocês. E lembrando, pessoal, que vai ser tudo assim mais dinâmico, tá? Pode ser que hoje a gente esteja aqui, amanhã a gente esteja numa praia gravando, sei lá. O primeiro foi no Natal Shop, né? Isso, a gente fez uma gravação lá. Ficou bem legal e assim, a gente pretende ter essas alternâncias de ambiente. Se você tem ambiente, também nos convida para gravar. Convida para a gente gravar no seu ambiente. Você vai ser muito bem-vindo para esse trabalho. Não vou falar trabalho novamente. Para essa nossa experiência. E assim, pessoal, eu espero que a gente esteja agradando. Se não está agradando, nos perdoe, a gente vai continuar fazendo, vamos continuar falando. A gente não vai agradar todo mundo. Talvez esse conteúdo não seja para você, mas você que está gostando, interaja com a gente, compartilhe e se mantenha sempre acompanhando tudo que está sendo lançado, que com certeza tem um botãozinho ali na rede social que você pode marcar para poder acompanhar. Inscrever em notificação. Notificação, exatamente. Se inscreve e ativa as notificações. Exatamente, faça isso aí que a Patrícia falou, ativa a notificação, que com certeza você vai estar sempre atento para o que a gente vai estar produzindo. Então, pessoal, muito obrigado. Para finalizar, acho que como o primeiro a gente fez isso, né? Acho que bacana a gente deixar uma frasezinha no final, né? E aí a de hoje que eu tenho para dizer para o pessoal
a gente também, Rafa, né? Converse com o que você tem, porque a sua experiência influencia pessoas que você nem sabe. Fantástico, pessoal. Então, Entendeu? não deixe para amanhã se você pode começar hoje com o que tem. Até mais, pessoal. Forte Até abraço. mais.